perspectiva. Mas, voltando, nós submetemos nosso corpo, aparentemente, se as orações delas não produzem os resultados, é uma expressão de humildade, é uma pessoa humilde, Deus sabe o que ele faz, eu confio na direção dele. Bom dia, vlog. Minha gente, eu pensei em desistir desse vlog várias vezes, mas a vida real é assim. Eu acho que o vlog tem justamente essa intenção de mostrar como as coisas são. Ontem eu mostrei pra vocês aí alguns takes. A gente foi pra consulta de Antonella, com a pediatra. Tava tudo bem, tudo maravilhoso. Só que eu tava muito cansada mesmo. A gente andou bastante, porque a consulta dela fica no shopping, aí a gente passou pra olhar algumas coisas, a gente almoçou por lá. Quando eu cheguei em casa, eu só queria dormir. Mas eu também mostrei alguns takes pra vocês. Eu tô fazendo um curso, na verdade, eu tô na estufa da Roberta Vicente. E aí tô assistindo algumas aulas. Hoje a minha aula é sobre memorização. Tô no módulo de disciplinas espirituais. Ó, e aí eu coloco aqui no computador, mas eu projeto na TV porque fica melhor, fico sentadinha no sofá assistindo. E assim, minha gente, eu tenho que me virar uns 30, porque a Antonella tá acordando por volta das 8 horas da manhã. Então eu tenho que acordar às 6 pra eu conseguir fazer uma devocional, pra conseguir fazer as coisas, sabe? Manter as disciplinas espirituais é uma coisa muito desafiadora quando você é mãe de um bebê pequeno. Então, assim, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Então, eu preciso abrir mão do meu sono pra conseguir dar conta daquilo que eu conseguia fazer quando eu não era mãe. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, só um minutinho, deixa eu só encontrar. Achei. Olha só. Eu tô lendo esse livro aqui, que é Uma Regra Comum, do Justin Whitmel Earley. Acho que é assim que pronuncia. Eu amo livros sobre regras, inclusive tem uma resenha aqui sobre um livro sobre regra de vida também. E regra de vida nada mais é do que um conjunto de práticas que você decide colocar na sua vida. E essas práticas, né, esses hábitos que você coloca na sua vida, ele deve ter propósitos. E no meu caso, eu como cristã, como mãe, enfim, tenho o propósito de glorificar Deus e abençoar pessoas. Então, os meus hábitos, ele tem tudo a ver com isso. E aqueles hábitos que ele fala muito sobre o hábito de desligar o celular por 1 hora durante um dia, sobre você orar 3 vezes ao dia, sobre você fazer uma refeição com uma pessoa, conversar com um amigo por 1 hora. Tem muitas coisas que me desafiam bastante, especialmente conversar com um amigo por 1 hora, porque eu tô sempre corrida. E mesmo quando eu não era mãe, eu não tenho muito esse hábito, assim, sabe? Então são coisas que vão me desafiar. Mas o que eu posso fazer, eu consigo fazer. Então, um dos hábitos que ele ensina aqui é que a gente deve desligar o celular por 1 hora. Apesar de eu estar com o celular agora filmando, eu não abri rede social. Eu tenho diminuído bastante o uso. Ele também fala sobre alguns hábitos semanais. Então, diminuir mesmo a quantidade de tempo de tela. Orar 3 vezes ao dia, então preciso levantar mais cedo para conseguir orar com qualidade, porque a Antonella demanda muito de mim, então se eu for acordar junto com ela eu não consigo orar com qualidade, eu não consigo fazer devocional com qualidade, enfim. E aí eu queria, na verdade, registrar com vocês essa jornada com esse livro aqui. Ele é um livro, assim, muito com técnicas, assim, muito do que fazer, né, de como fazer. Então, apesar dessa minha correria, eu acho que foi válido eu manter esse vlog pra gente justamente ver como a vida é. A vida é corrida mesmo, não tem como eu ficar aqui colocando takes bonitos de coisas bonitas, se nem todo dia tem coisas bonitas, né, fazendo um bolinho, fazendo um pão, enfim. Acabei de ouvir a Antonella ali, mas é isso. Me acompanha nessa jornada e ao longo desse vlog eu vou falando mais sobre esse livro e sobre o que eu quero ter, quais são as estratégias que eu tenho tomado para conseguir executar as coisas que ele sugere. Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos do homem. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os restos verão seus rostos.
E aí que algumas pessoas acabam até me perguntando como é que eu consigo, por exemplo, me arrumar pra ficar em casa. Não faço nada demais, né? Mas eu também não gosto de ficar muito feia. Então eu faço aqui um torcidinho no cabelo, um rabo baixinho e passo até uma maquiagem. Mas assim, eu vou incluindo ela na rotina. Eu tento fazer os dias melhores serem a maioria dos dias, porque os dias maus, eles chegarão. Vai ter dia que ela vai demandar mais de mim, que ela vai querer mais escola, que eu também não vou estar bem. Não é, mãe? Agora mesmo eu tô aqui me arrumando, ela tá do meu lado. E ela tá resmungando. E eu assim... Aí a gente para, retoma. Ela acabou de resmungar e eu parei. Agora ela tá conversando. Aí a gente para, dá uma atenção, conversa, a gente só não deixa de fazer as coisas. A gente realmente não fica prostrada, não é, mamãe? Aí ela tá aqui resmungando, eu respondo. Eu vim mais pra longe pra eu poder me enxergar, porque aqui do lado aqui tem o espelho. Ó, ela tá aqui falando, não é, filha? Não é, mamãe? E a gente vai conversando, a gente não pode deixar de fazer as coisas. Porque senão a gente fica prostrada, a gente se sente feia e a gente acaba ocupando a maternidade. E Deus nos presenteou com a maternidade, Ele presenteou a mulher com esse dom de gerar uma vida, de cuidar dessa vida. Então a gente não pode ver isso como um peso. Ele falou que o fardo que Ele colocaria sobre nós era um fardo leve. A maternidade tem sim os seus desafios, mas ela não pode ser algo que a gente vê como tão difícil, como tão, sabe, como se tivesse sido um castigo que Deus nos deu. Muito pelo contrário, filhos são bênçãos, são heranças do Senhor para nossa vida. Então se a gente trata a maternidade como algo tão terrível, sabe? Como, meu Deus do céu. Teve até uma influenciadora aí que falou que a amamentação... Eu não lembro qual foi a palavra que ela usou. Mas ela usou uma palavra tão horrível, sabe? Tão horrorosa. E quem coloca uma culpa sobre nós não é o Senhor, sabe? São os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas, não são os nossos filhos. E aí... acaba que a gente trata a maternidade como algo tão pesaroso e não é isso que Deus quer pra nós, sabe? Deus nos deu os filhos que temos. Deixa eu dar uma pausa aqui pra falar com ela. E aí, pra fechar meu raciocínio, é isso. A gente tem que louvar a Deus e pedir graça a Ele todos os dias pra que Ele nos capacite a cuidar bem daquilo que Ele nos deu, que é os nossos filhos. A gente vai prestar conta a Deus do que a gente faz com eles, de todo o cuidado, não é, mamãe? Que a gente tem com eles. E... pra eu cuidar bem da minha filha, eu preciso também estar bem. Então eu me cuido, eu tomo um banho, faço meu devocional. Hoje foi um dia, não é, mamãe, que ela acordou um pouco mais cedo. Ela costuma acordar às 8, ela acordou às 7h10. E aí eu tive que dar mais atenção pra ela antes de tomar banho, antes de fazer minhas coisas. Eu consegui fazer meu devocional. Ela tá conversando. Não é, mamãe? Eu consegui fazer meu devocional, consegui orar. E aí assisti metade de uma aula da estufa da Roberta Vicente. E aí ela acordou. Não é, filha? Aí eu fui dar banho, mamar, fui brincar com ela, fiz o tummy time, contei historinha. Aí ela cochilou. E quando ela dormiu, foi que eu tomei banho. Aí consegui lavar a louça, forrei a cama. Ela tá querendo participar. Não é, mamãe? Aí lavei a louça, fiz as coisas e agora vim me arrumar, que ela tá mais tranquila. Tranquila assim, né? Tá super ativa ainda, cheia de energia. Oi, filha! E é isso, então a gente precisa ter vigilância naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, no que está no nosso coração. E aí até eu queria complementar com vocês, porque esse livro, A Regra Comum, o autor ele fala que essas regras que a gente faz, eu até falei antes, mas eu gostaria de encaixar nisso que eu falei da maternidade. Quando a gente aplica a regra na nossa vida, a gente consegue ajustá-la de tal forma que a gente consegue honrar a Deus, amar ao Senhor e amar as pessoas. Porque se eu tenho uma vida ordenada, regrada, eu consigo dar o melhor pro meu próximo. Então, no caso da minha filha, que é a pessoa que eu cuido mais de forma intensa, diária, enfim, eu só consigo cuidar dela da melhor forma possível, ter disposição para fazer tummy time, brincadeiras, leitura, dar banho, alimentar, higienizar, fazer tudo isso. Por quê? Porque eu consigo ter uma boa noite de sono, porque eu oro antes ao Senhor, peço a graça dele. Eu tenho uma vida com o Senhor. Isso aqui não é um papo de autoajuda, muito pelo contrário. Mas realmente resultado daquilo que Deus fala, sabe? A palavra do Senhor é recheada de versículos, de textos, não é, filha?
que fala sobre diligência, que fala sobre fazer tudo para a glória do nome do Senhor, que a gente é realmente dependente dele, que a gente não é nada sem ele. Então eu não consigo dar o meu melhor para minha filha sem a graça de Deus. É porção diária de graça de Deus na minha vida que me capacita a ser uma mãe presente, sabe? A ser uma boa mãe. E eu falo isso com muito orgulho, porque hoje é muito comum falar sobre culpa materna e sobre tanta coisa ruim da maternidade, e a culpa não é do Senhor. Jesus não colocou sobre nós uma culpa, é muito pelo contrário, ele levou sobre ele a nossa culpa. Então, a culpa não é algo que vem do Senhor. A culpa, ela deve ser um alarme. Então, quando a culpa vier sobre você, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu preciso melhorar nisso, é um sinal de alerta. Então, melhore, resolva o problema e tire a culpa da sua vida, sabe? A gente realmente precisa ser guiada pela palavra, pedir graça ao Senhor e fazer aquilo que Ele quer. A gente não é perfeito, mas a gente consegue fazer bem feito aquilo que Deus nos entregou. Ele nos confiou, Ele confiou a nós, os filhos que nós temos. Então, quando eu tenho uma vida regrada, quando eu tenho uma vida disciplinada e baseada, alicerçada na rocha que é Cristo, buscando Ele e seus fundamentos, aí sim eu consigo fazer qualquer coisa para a honra e glória do nome dEle. Eu vim aqui enxaguar as roupas de Antonella e aproveitando para falar um pouco sobre o que eu tô falando, né? Eu jamais quero trazer uma pauta aqui sobre produtividade, sobre fazer mais do que você consegue, porque eu sou mulher, sou mãe, sou cristã, e eu sei que a vida não é sobre produtividade, sobre excesso de habilidades, não é isso. Até porque eu nem consigo, eu sou uma pecadora. Eu falho muitas vezes quando eu me proponho a fazer melhor determinadas coisas e no final das contas eu acabo me frustrando. Não é sobre isso, eu não sou nenhum exemplo, eu tô, sabe, muito pelo contrário. A pessoa que se propõe a ser produtiva em tudo que ela quer, em todos os papéis, né? Eu como mãe, como profissional, como esposa, como cristã, enfim, jamais vou conseguir equilibrar todos os pratinhos de tudo que eu exerço na minha vida, né? É impossível, a gente é pecador, nós somos caídos, então a gente não consegue de fato ser excelente em tudo que a gente faz, humanamente falando. Tudo que a gente consegue fazer, por melhor que seja, é por causa do Senhor mesmo, por causa da graça dele. Então eu tô até com um livro aqui pra ler, que é do Alan Porto, sobre produtividade redimida, e eu ainda não comecei a ler ele, mas eu quero muito ler sobre ele, porque eu acho que a gente ficou tão imerso, né, nessa área de produtividade, onde os coaches, onde até na igreja mesmo se fala sobre você dar conta de tudo, trabalho enquanto eles dormem, que a gente esqueceu de valorizar o descanso. E Deus, ele criou o mundo, mas ele descansou. Ele criou o mundo em 7 dias, mas ele descansou. Ele escolheu um dia de descanso. Então, se o próprio Deus descansou, por que eu não? Eu não sou Deus, né? Eu não sou uma deusa, eu não sou invencível, muito pelo contrário, eu sou falível. Então, se o próprio Deus, ele descansou, quem sou eu para querer dar conta de tudo ao mesmo tempo? Então, eu acho que é com equilíbrio, sabe? A gente precisa saber, a gente precisa descobrir a nossa linha tênue entre o descanso e a preguiça. Saber, de fato, quando eu tô sendo preguiçosa ou não. E o que a gente, acho que qual o limiar que a gente tem para descobrir se a gente tá sendo preguiçoso ou se a gente tá descansando? É saber que, primeiro, quando a gente vê que o fardo está mais pesado do que o habitual, acho que realmente precisa fazer uma pausa, mas nesse descanso a gente se deleita no Senhor. Então, quando eu paro para descansar, né, entre aspas, para ficar nas redes sociais o dia inteiro, pegar, eu vou descansar hoje o dia inteiro, eu não vou fazer nada, e aí você passa todas as horas que você está acordado nas redes sociais, fazendo nada, aí realmente é uma preguiça, porque você não está glorificando a Deus. O seu descanso precisa glorificar a Deus, sabe? Então, quando você, nesse processo de descanso, esquece do Senhor, aí você tem noção de que o que você está fazendo não é descanso, é simplesmente preguiça. Não tô demonizando as redes sociais, porque até eu uso, mas assim, eu acho que quando foge do normal, aí a gente percebe que a gente não tá glorificando a Deus como deveríamos glorificá-lo. Então o descanso é uma forma também de adorar, sabe? E aí qual é a forma que você pode descansar? Você pode descansar tirando um cochilo, você pode descansar conversando com
com seu marido, enfim, com quem você mora. Você pode ler um livro, você pode dormir, você pode fazer tantas coisas. Peraí que deu uma pausa aqui. Você pode fazer tantas coisas, sabe? Até pra você olhar as redes sociais mesmo, mas de forma objetiva. Fazer uma limpa nas suas redes sociais. Parar de seguir aquelas pessoas que não agregam em nada ou que te fazem pecar de alguma forma, porque determinadas pessoas podem te causar ira, podem te causar inveja. Então fazer uma limpa mesmo, sabe, nas suas redes sociais, tirar um tempo assim, só pra você parar de seguir algumas pessoas, enfim, fazer algo que seja útil, sabe? Eu acho que é importante. E ainda sobre o descanso, eu já falei pra vocês em outros vlogs que eu tento todo dia fazer algo aqui em casa, né? Varrer, limpar, coisas simples que não vão me deixar tão cansadas, mas que vai deixar minha casa em ordem. E aí, hoje a gente vai lavar o banheiro. Eu falo a gente que meu marido me ajuda na medida do possível, já que ele trabalha fora. Por quê? Porque no domingo é dia de descanso. Então amanhã, que é sábado, eu vou fazer almoço dobrado. Vou fazer almoço para sábado e domingo. E aí, quando for no domingo de manhã, a gente vai à igreja, a gente tem culto de escola dominical. Quando a gente voltar ao almoço já vai estar pronto, a gente passa o resto do dia descansando. Porque aí, durante a semana, eu consegui dar conta das demandas da casa para que a gente, de fato, consiga descansar. Então, eu conheço pessoas que no domingo não conseguem descansar porque acumulam muito trabalho. Já fui essa pessoa de todos os dias ficar louca, atarefada com coisas. E aí, quando eu tinha um tempo livre, eu ficava, tipo, descansando, entre aspas, olhando rede social, enfim, fazendo o que realmente traria mais descarga informativa pra minha mente. E eu não descansava, eu ficava uma semana cansada. Então, a minha sugestão, que é o que eu tenho feito, né, é realmente fazer todos os dias um pouquinho, pegar um dia específico pra tentar cuidar dos cantinhos, né, lavar o banheiro, enfim. E no domingo, que é o dia do Senhor, você já está com tudo ok, porque você se antecipou e conseguiu descansar. A mulher de Provérbios, ela é considerada como virtuosa porque no inverno, antes do inverno chegar, na verdade, ela já preparava as roupas para aquecer a sua família. E quando chegava o inverno, todos tinham roupas quentes, é o que a palavra diz. Todos tinham que vestir porque ela preparava antes do inverno chegar. Ela não deixava para o inverno chegar para ela se preocupar com as roupas que iriam aquecer. Então, muitas vezes, a gente deixa de desfrutar do descanso do Senhor porque a gente não se prepara antes. Então, pra gente ter realmente um dia na semana de descanso, de calma, de tranquilidade, onde a gente só consegue realmente, além de adorar o Senhor, de estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus, ter um tempo de qualidade com a nossa família, assistindo um filme, enfim. Porque durante a semana a gente foi se preparando, assim como a mulher de Provérbios se preparou antes do inverno, sabe? Então, até para dias difíceis mesmo, quando você sabe que determinada época do seu ano, do seu mês, da sua semana vai ser mais agitado, a gente se prepara antes para evitar acúmulos de atividades, para que a gente realmente consiga focar no que é importante naquele momento. Engraçado que apesar de eu morar em um condomínio de prédios, eu moro no meio da mata. A dualidade da pessoa. As pessoas que não têm os seus olhos desvelados para a verdade eterna do Evangelho, que não foram salvas. Nós precisamos fazer diferente do nosso envolvimento pessoal, mas para zelar por aquilo que o Senhor nos deu. Ele mesmo. Não tá fácil ser cristão. Não tá fácil. É uma obra que, é claro que o Espírito faz o nosso coração quando ele nos converte a Ele, nós somos cheios de amor e paixão por Ele mesmo, mas é uma obra que precisa ser calculada, porque existem sim diversos nãos que nós precisamos dar e diversos outros sims também. Eu estou muito feliz que a gente vai ler esse livro, a gente já vai começar a falar sobre ele, porque esse é um assunto dos hábitos da vida cristã prática, que tem tudo a ver com isso cristã, e é algo que o Senhor tem trabalhado de maneira profunda no coração do mundo. Então, a partir do momento que nós estamos, a unidade seja
numa parte do ano, sei lá, no janeiro, durante o advento ou na quaresma, sabe? Ele fala... Tô aqui deitada na cama com meu livrinho, eu vou ler. Eu dormi, a Antônia tá dormindo no quarto dela. Meu marido não vai dormir comigo hoje, porque é a primeira vez que ela vai dormir lá, no bercinho, e ele vai ficar com ela. Pra observar, né, como é que tá, enfim. E aí amanhã a gente vai ter almoço na casa da minha sogra, meu novo dia, e a gente continua. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa muito interessante aqui desse livro. Quando ele fala sobre o hábito da oração, eu não costumo gravar pra vocês, assim, obviamente, né? Porque eu acho muito estranho que se grava orando. Mas eu começo meu dia com a oração antes de fazer qualquer coisa. E quando eu não faço isso, por algum motivo, eu me sinto péssimo. Mas enfim, ele fala sobre o legalismo. E o legalismo nada mais é do que a tendência da pessoa achar que ela é amada por Deus e pelas pessoas com base naquilo que ela faz. Então, é como se ela fosse salva por meio das obras. E isso é completamente contraditório com a fé cristã. A gente sabe que nós somos salvos por meio da fé. E quando você começa a sua manhã de oração, em oração, antes de fazer qualquer coisa que seja, você se coloca numa posição de entender que seu dia só é capaz de acontecer, só vai acontecer de fato. E, enfim... quando você depende de Deus, quando você entende que quando Ele tá dirigindo os seus passos, o seu dia, a coisa realmente vai funcionar. Então, muitas vezes a gente faz tudo, acorda, vai trabalhar, vive o dia, e ao final do dia a gente vai orar, agradecer pelo dia, com aquela sensação de super-herói, de infalível, de que tudo deu certo porque você foi organizado, porque você se planejou, sendo que na verdade não. Então, quando você se coloca de joelhos de manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de trabalhar, enfim, você entende, se você se coloca na posição de pequenez, entende que só por meio da graça é que você consegue executar tudo aquilo que você foi chamado para executar. Eita, como eu tô faladeira nesse vlog, mas essa parte é muito importante. Eu tô aqui finalizando a parte da oração e ele fala que às vezes a gente termina o dia, ainda no gancho do legalismo, a gente termina o dia, e embora a gente tenha trabalhado horrores, nem tudo finaliza como a gente espera. Então, por exemplo, a gente passa o dia limpando a casa, mas às vezes a gente vai dormir com a louça suja do jantar. A gente lavou a louça do almoço, do café da manhã, mas pelo cansaço da vida, a gente acaba deixando a última louça do dia na pia. A gente deixa uma roupa pendurada na mesa, na cadeira da mesa, enfim. E ele tá falando da parte da noite, porque ele fala sobre 3 orações diárias, né? Uma de manhã, uma no meio-dia e uma à noite. E a parte da noite, ele diz o seguinte: a noite nos coloca de frente para nossa realidade, porque a gente tá vulnerável, a gente tá cansado. E aí, quando a gente termina o dia, a gente percebe que a gente não deu conta de tudo, que a gente, por mais que a gente tenha se empenhado, por mais que a gente tenha trabalhado, a gente se dá conta que a gente não é infalível, que sempre vai ficar alguma coisa faltando. Então, a gente pode passar o dia em casa fazendo tudo o dia inteiro, mas sempre vai ter algo fora do lugar. Eu fiquei pensando, às vezes a gente faz uma mega faxina, lava todas as roupas, mas aí, depois que a casa tá toda limpa, banheiro limpo, roupas lavadas, você vai tomar banho e a roupa que você tirou tá suja, vai pro cesto. Então, sempre vai ter algo ali faltando, sempre vai ter algo sujo, por mais que você se esforce. Eu uma vez parei pra pensar justamente isso. Eu fiquei, caramba, tudo tava limpo, tudo tava perfeito, o cesto de roupa estava vazio. Mas quando eu finalizei tudo, que eu fui tomar banho, a roupa que eu tava estava suada, estava suja, porque eu passei o dia limpando a casa. E aí tinha mais algo sujo. Então, assim, é um ciclo que não acaba. A gente nunca vai conseguir terminar algo, a gente nunca vai poder dizer como Deus fez, como Deus falou, né? E isso era bom, e tudo aquilo que Deus fez é bom, porque a gente é ser humano, a gente não é infalível, somos falíveis. Então a noite nos coloca de frente com a nossa realidade. Então não tem como a gente ser legalista, não tem como a gente achar que a gente vai ser salvo por meio das nossas obras, porque nada do que a gente faz é totalmente bom. Só quem fez algo que foi totalmente perfeito e bom foi nosso Deus. Bom dia, hoje é sábado, 15 de novembro, aniversário da minha sogra. E eu vim compartilhar com vocês rapidinho o meu devocional, porque ele tem tudo a ver com o que a gente tava falando ontem à noite sobre o livro. Eu tava lendo a segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve, e ele fala 2 coisas que eu fiquei meditando assim, e eu fiquei, caramba,
se encaixa perfeitamente. A primeira tá no primeiro capítulo, no versículo 9, que fala assim: Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, e não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, só para reforçar aquilo que eu já falei, que todo mundo já sabe, que não é novidade, né? É tudo pela graça de Deus, e sempre tem um propósito. Tudo que a gente faz é pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos. A gente não tem essa capacidade de fazer nada de bom. E tudo que a gente faz, né, que o Senhor nos permite fazermos, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é bom, de fato, tem um propósito, né? Que é amar a Deus, glorificá-lo e a gente também amar ao nosso próximo. E o outro versículo também que eu queria ler com vocês está no capítulo 3, no versículo 3 e 3, que diz assim, que ele tá falando sobre a corrupção dos últimos dias, né? Das pessoas que vão apostatar da fé. E aí ele fala, né, no versículo 3, que essas pessoas, elas vão ficar sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, aí eu destaquei essa palavra, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ou seja, as pessoas, elas buscam diariamente coisas que dão prazer, que as satisfazem constantemente, porque é isso que elas estão buscando o tempo inteiro. Então elas não têm uma vida com propósito, elas não têm uma vida que de fato glorifique a Deus, elas querem o tempo inteiro satisfazer a si mesmo. Ou seja, as pessoas vivem pulando de relacionamento em relacionamento. Quando o casamento não dá bom, elas se separam, mesmo sendo cristãs. O Brasil tem um número elevadíssimo de cristãos que se dizem cristãos, né, especialmente no campo evangélico. E aí elas fazem o que elas querem, elas divorciam porque elas acordaram de olhar pra cara do parceiro e não foram mais com a cara deles. E aí elas ficam nesse vício de se auto-satisfazer o tempo inteiro. Então que a gente, se de alguma forma puder trazer alguma reflexão aqui no dia de hoje, que seja isso, que a gente pare pra pensar exatamente o que a gente tem feito, se a gente tem glorificado a Deus, e que a gente entenda que não é por nossos méritos, que não é por nossas obras, mas é pela graça de Deus. E que a gente busque o tempo inteiro agradá-lo, sabe? Satisfazer a Deus, fazer a sua vontade, cumprir a sua palavra, guardar a palavra dele no nosso coração para que a gente não peque contra ele. Então é isso que eu tenho buscado fazer e é isso que eu tenho buscado passar aqui, sabe? Meu propósito em criar esse canal é compartilhar com vocês, por menos pessoas que sejam aqui, né? Mesmo que tenha, sei lá, 5 pessoas assistindo esse vídeo, mas se eu puder passar alguma mensagem, que seja essa, que a gente reconheça a nossa pequenez e que a gente busque glorificar a Deus o tempo todo. No maracujá. E acho que vai ser até um descanso pra amanhã. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês que chegou aqui em casa, ela nasceu em agosto, ou seja, só em agosto de 2026 ela faz 1 ano. Mas eu já tô adiantando as coisas da festa dela de 1 ano. Então eu comprei pratinhos descartáveis, porque o tema do aniversário dela de 1 ano vai ser de Mary Jones. E aí a capa do livro, ela tá de vestido azul, então tudo vai ser azulzinho. Comprei uns rosinhas também, pra fazer uma graça, mas é isso. Tô pronta, tô indo pra igreja agora.
E muito obrigada porque você me acompanhou até aqui. Se você gostou desse vlog, considere se inscrever, deixa um like, comenta aqui o que é que você achou. E muito obrigada pela sua companhia.